Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maringi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem, beleza? Bom, a gente está corrigindo aí o Enem de 2019, né? Primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 76, né? A questão 76, ela é bem interessante, olha só. Origens do totalitarismo. Então, tem um texto aí bem interessante pra gente. Olha só, o texto descreve o seguinte: essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde os olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e os que neles acontecem só podem ser descritos com imagens extraterrenas, né? Como se a vida fosse nele separada das finalidades deste mundo, mas que o arame farpado é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Né? Olha só o texto de São Paulo aqui, né? Deixa eu pesquisar aqui para você a outra fonte, para vocês aqui a outra fonte. Beleza, galerinha? Só pausei aqui para colocar para vocês. É da Hannah Arendt, né? Então, bem interessante é esse texto. Beleza? Eu vou pesquisar aqui a fonte. Então, é sempre importante a gente pesquisar as fontes também, né? Aqui, no caso, ali, Origem do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Beleza, aí a pergunta descreve pra gente o seguinte, olha só. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do que aqui, né, gente? Olha só. A. Ideário nacional, que legitima as desigualdades sociais. B. Alineação ideológica, que justifica as ações individuais. Aqui no caso C. Cosmologia religiosa, que sustenta as tradições hierárquicas. D. Segregação humana, que fundamenta os projetos biopolíticos. Ou E. Enquadramento cultural, que favorece os comportamentos punitivos. Pause o vídeo aí, tentem fazer, vamos ver se vocês também vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Por quê, né? Olha só, aqui no caso se trata de uma segregação humana, né? Que fundamenta os projetos biopolíticos. Então, tá muito ligada essa questão aí de segregação, né? De projetos biopolíticos. Por quê, né? Na obra aí dela, da Hannah, ela vai criticar essa banalização do mal a partir da segregação humana, ou seja, ela está fazendo uma crítica em relação a essa banalização, né, desse mal aí que, infelizmente, né, que acontece essa segregação humana, né, e como que essa segregação humana aí seria alimentada, né, ela está muito alimentada pela biopolítica, ou seja, né, essas políticas de adestramento da vida humana, né, se vocês forem analisar o texto dela, olha só que interessante, né? Esse livro, ela tem um livro, né, em relação a essa que ela faz essa crítica. Deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí. Em relação a esse livro, ao ponto de vista da Hannah, depois vocês pesquisem sobre o livro delas, se chama As Origens do Totalitarismo. Então, o que acontece? Esse livro aí, ela vai examinar, né, ela examina as origens históricas também, principalmente as características políticas comuns aí nos principais regimes totalitários, né, que vai acontecer aí na época do nazismo, né, do stalinismo também. Então, os seus títulos também eram original aí, o fardo dos nossos tempos. Então, aí, em relação a esse livro, o que ela vai defender aí, né? Ele foi conhecido também como uma das obras de referência sobre um tema clássico aí da filosofia política, né? E o que vai acontecer? Qual que é a estrutura dessa obra aí? Principalmente nas origens do totalitarismo, nesse livro aí dela. O que vai acontecer? No caso aí, inicialmente, são descritas várias precondições aí, né, e a subsequente ascensão aí do antissemitismo na Europa Central, né, então, tá muito ligado à relação aí da Primeira Guerra Mundial, né, a essas críticas aí ao totalitarismo. Então, é bem interessante, depois que vocês pesquisem em relação ao livro dela,
as ideias, o ponto de vista dela em relação a isso. E o que a questão vem trazer para a gente, né? Aqui no caso, o ponto de vista dela defendido em relação a esse livro, como a fonte é esse livro, né? Ela vai defender aí em relação a essa crítica, ela vai criticar essa banalização que se dá ao mal aí da segregação humana, né, a se tornar uma coisa normal essa segregação, o que não pode ser, né, de maneira alguma. Então, é uma crítica em relação a isso, e principalmente essa biopolítica aí de adestramento de vidas humanas, né. Então, é muito característico esse período aí do totalitarismo, né, também ela puxa muito o lado aí em relação ao nazismo, né, nesse período. Então, olha só, o próprio texto vai descrever isso pra gente, quando ela traz o seguinte, né, criada pela ausência de propósitos, a verdadeira cortina de ferro que esconde os olhos do mundo, todas as formas de campos de concentração, né, então a gente pode assimilar aí o que aconteceu muito no período do nazismo também, né, a história triste dos campos de concentração, então tem muita ligação a essa banalização aí da segregação, no caso das vidas humanas, né, ao ponto, no último pedaço aqui que ela traz aí, que acha um absurdo, como se ela estivesse criticando, que seria um absurdo, né, olha só, ele confina que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como uma solução perfeitamente normal, o que não é, né, gente? Infelizmente, nesse período aí, principalmente essa questão de campos de concentração é uma realidade muito triste. Inclusive, eu até recomendo para vocês lerem, ao se tratar aí, pulando para o assunto do nazismo, né, eu sei que numa questão aqui no caso, né, que lembra um pouquinho, assistam o filme O Diário de Anne Frank também, é bem triste a realidade para vocês entenderem o que foi basicamente uma parte do período do nazismo, essa questão aí em relação ao extermínio, né, essa questão de campos de concentração. Então ele traz também, esse filme Diário de Anne Frank, traz muito essa realidade em relação ao período do nazismo e a questão aí de como era tratado os judeus também, né? Ele coloca muita questão aí também, essa questão aí de segregação, de extermínio, de campos de concentrações. Então eu recomendo vocês assistirem também esse filme. A história é bem triste, mas é sim uma realidade aí do que acontecia nesse período, né? Claro que, né, o filme não mostra nem a metade do que ficou, como se diz, escondido aí nesse período, mas traz um pouco da realidade em relação, né, esses fatos que aconteceram na história bem tristes durante esse período. Mas voltando aqui à questão, né, em relação a isso, ela vem trazer aí exatamente esse ponto, né, dessa segregação alimentada pela biopolítica nesse período, né, que eram o quê? Essas políticas de adestramento da vida humana. Então é por isso que ela faz essa crítica, principalmente aqui no caso, que ela vai trazer aí em relação a essa segregação mesmo humana, né, que fundamenta aí no caso esses projetos biopolíticos. Então ela traz isso, né, essa crítica em relação, olha só, é como se na vida fosse neles separadas das finalidades do mundo, né, quando ela traz aí sobre a crueldade, principalmente quando existe uma aceitação ao extermínio aí, né, e depois eles se considerarem, olha só, como uma solução perfeitamente normal. Então essa crítica é em relação a essa aceitação, né, em relação a essa banalização aí do que se acontece com esse período aí dos campos de concentração, né, esse extermínio aí no caso em relação às vidas humanas, né, e principalmente aqui em relação à segregação humana e também, né, que é fundamentada nesses projetos aí biopolíticos em relação a essa política aí nesse período, entenderam? Por isso que ela vai trazer exatamente a crítica à segregação humana. Ela traz o texto em relação à questão humana, a vidas, né? Quando ela traz aqui no final, olha só. E também no começo, né? Essa atmosfera de loucura, irrealidade, né? Cortina de ferro. Então ela traz o texto todo pra gente, né? Um pedaço aí do livro dela que a gente vê como se a vida fosse neles separadas da finalidade deste mundo. Então ela traz
ela faz questão de trazer, de enfocar aqui, né, trazer como foco a vida humana, né, em relação a isso. Por isso aqui no caso vai ser a letra D. Se trata muito da questão de segregação humana, da vida humana, né? E principalmente a questão de poder daquela época, ou seja, a questão de projetos biopolíticos que estavam naquela época, naquele período aí de totalitarismo, né? No caso aí, as origens do totalitarismo, que é o livro dela, da Hannah, beleza? Bom, olha só, por que não são as outras, né? A pergunta traz aqui pra gente. A partir da análise da autora encontrada nas temporalidades históricas, evidencia uma crítica à naturalização do quê? Olha só, por que não é a ideário nacional que legitima as desigualdades sociais? Aqui no caso, sim, tem desigualdades sociais, mas ela quer trazer principalmente em relação à vida humana. Ela traz campos de concentração, né? Aqui no próprio texto, olha só. Cortina de ferro, olha só, formas de campos de concentração. Então não é também muito uma questão só de desigualdades sociais, entenderam? Vai além do que desigualdades sociais, do que um ideário nacional. E sim, sobre uma segregação, sobre a banalização que era se realizada a vidas humanas. Então vai muito além do que desigualdades sociais, tá certo? Então tomem cuidado, olha só. B. Alienação ideológica que justifica as ações individuais. Aqui no caso, vocês poderiam confundir pela questão de totalitarismo, né? Mas não é exatamente isso que ela quer trazer aqui no caso. Ela quer trazer em relação ao que se fizeram nos campos de concentração, a vidas humanas. Então é muito mais uma questão aí de segregação humana, a maneira como se era tratada, né, as vidas humanas aqui, digamos assim, e os projetos biopolíticos daquela época, do que só a alienação ideológica que vai justificar aí as ações individuais. Não é aqui, no caso, uma alienação que vai justificar isso, né? Ela quer trazer algo muito além. Ela quer trazer aí sobre a banalização, né? Como se primeiramente aqui no caso, no último trechinho aí do texto do livro dela, olha só, ela traz aí como extermínio como uma solução perfeitamente normal. Então ela traz essa questão de perfeitamente, digamos, entre aspas, normal, como uma questão de banalização desse período, né? Olha só, uma questão de se banalizar o mal que se era feito a partir dessa segregação humana. Então, traz aí perfeitamente normal, entre aspas, porque não era uma coisa normal. Então, isso é uma banalização, infelizmente, aí, que era se dado esse período. Então, ela vai trazer uma crítica perfeitamente à segregação aí humana, né? Que era considerada, entre aspas, normal, algo que não pode ser normal, né? E ela está fundamentada em projetos biopolíticos. Então, vai muito além, né, do que uma alienação ideológica. Entenderam? Então, por isso que também não é a B. Olha só, C. Cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas, aquela não vai trazer a questão religiosa, né? Ela vai trazer o que se acontecia nesse período aos campos de concentração, mas não é uma cosmologia religiosa, e sim ela vai trazer em relação ao que acontecia às vidas, né? A essa questão aí de campos de concentração, do que era feito nesse período, né? Olha só, como se fossem separados da finalidade desse mundo. Então ela vai defender a vida, né? Não tá trazendo a questão religiosa em si, e sim o que era acontecido nesse período, tá certo? Então cuidado para não confundirem, também não é cosmologia religiosa, beleza? Olha só a letra E, né? Enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. Não, né? Ela não vai trazer questão de enquadramento cultural aqui, e também nem a questão aqui no caso que favoreça os comportamentos punitivos, pelo contrário, né? Ela não traz a cultura, ela está defendendo aqui no caso a vida, e a maneira que infelizmente a vida aqui estava sendo banalizada nesse período, né? Como ela traz aí que é uma crítica a isso ser algo normal, né? Então, se trata de uma segregação humana, sim, né? Em relação ao que se era feito nesse período, principalmente no período do nazismo, nesse período aí, o livro dela vai defender isso, né? Vai defender isso, a crítica, né? Que no caso,
a maneira como era se tratar das vidas humanas em relação a isso. Então a questão ela traz muito a questão humana, da vida humana, da segregação humana, tá certo? Então ela vai trazer aí, né, principalmente esse ponto de defesa. E também os fundamentos dos projetos biopolíticos, ou seja, que projetos biopolíticos, né? O poder daquela época, essa ideia de projetos aí daquela época, né? O que é, para ela, olha só, mais que o arame farpado, é em realidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível. Então ela traz a palavra crueldade, indignação, crítica, principalmente, né, aceitação do extermínio como uma solução perfeitamente normal. Então ela vai trazer essa crítica, principalmente a maneira como era se tratada aqui, digamos assim, a vida humana nesse período, né? A banalização, como se era desvalorizado a vida humana, ou seja, nunca deixou de ser vida humana, né? Essas pessoas, principalmente de campos de concentrações. Então ela traz aí essa realidade triste, né? Que infelizmente ela tem uma crítica aqui, né? Um olhar aí de indignação a maneira como era tratada as vidas humanas nesse período. Então, por isso que ela vai defender aí, né, as vidas humanas. Então, por isso que a segregação da vida humana, essa crítica vai principalmente para a segregação, tá certo? Aqui no caso, a segregação humana. E também, né, que vai estar fundamentado esses projetos biopolíticos. É bem interessante o livro dela, né? Eu recomendo que vocês depois pesquisem um pouco sobre a fonte, sobre o livro dela, que são As Origens do Totalitarismo. Deem uma olhadinha também. É bem interessante aí o ponto de vista dela, né, que ela trata aí em relação a essa parte que é um trecho do livro, né? E se a gente for estudar a fundo na história, a gente vai perceber que houve muitas coisas terríveis aí nesse período, principalmente no nazismo, essa questão aí de totalitarismo, né? É bem interessante a gente estudar mais a fundo. E nem gosta de cobrar aí, né, em relação a esses temas. Então é importante a gente estudar também esse período da história. Assistam filmes, né? Tem muitos filmes interessantes, né, que vocês podem, que retratam sobre esses períodos também. Vai enriquecer aí o conhecimento de vocês em relação a esse período que foi tão triste, né, aí na história, né, mas vai trazer um conhecimento para vocês mais a fundo, né, sobre o que aconteceu nesse período, tá certo? Bom, bem interessante, né, esse livro, né, dela aqui no caso. E a questão ela vai trazer exatamente sobre isso, né? Sobre a maneira como se era tratada aí as vidas humanas, principalmente aí quando ela traz, né, cortina de ferro, que esconde os olhos do mundo, né? Todas as formas de campos de concentração. Então ela traz aí principalmente essa crítica a esse período e a maneira aí como era se tratada as vidas humanas, né, durante esse período. Tá certo? Bom, galerinha, espero ter ajudado. Não sei se o vídeo ficou muito longo, mas espero que vocês tenham entendido, né? Não deixem de se inscrever, de curtir e compartilhar aí no canal, de divulgar conhecimento, né? Espero ter ajudado, espero que vocês também tenham acertado aí. Vejo vocês nas próximas questões de humanas, né? E bons estudos para vocês, né? Até as próximas questões aí, tá bom? Um abraço.